Oi, Boa noite, boa bem-vinda! noite. Imagina, bem-vinda. Agradeço o convite, querida. Que bom ter você novamente com a gente aqui no Núcleo de Logoterapia G3, Agora a né? distância, né? Na... Pois é, a primeira vez foi presencial, agora é na modalidade online. Os gatos já chegaram todos para assistir a sua Ai, que fala. beleza, que delícia, que Deixa eu tirar delícia. eles daqui. Não tira não, não tira não, Simone, deixa eles Não é que aí. eles vão querer aparecer, mas Ai, eles estão mas aqui do lado. o povo gosta de ver gato, eu inclusive. O povo gosta de ver gato. E aí, você tá bem? Tudo Eu ok? tô tudo ok, graças a Deus. Tudo bem. Andréia, eu vou já começar falando deste livro maravilhoso. Chama-se Diálogos sobre a Experiência de Deus. A Andrea Kogan, que é a nossa convidada de hoje, que eu nem apresentei, já estou falando do capítulo do livro que ela escreveu. Ela escreveu um capítulo de um livro que, para a gente que estuda logoterapia, é fundamental. É a experiência de Deus na mística judaica. E ela escolhe, então, para falar de 3 sobreviventes do Holocausto. Elie Wiesel, não sei se estou Wiesel, falando certo. Elie Wiesel. Cada um fala de um jeito. Nos É, Estados Unidos eles falam Wiesel, cada um fala de um jeito. Primo Levi e Viktor Frankl. É muito interessante para nós que estudamos logoterapia perceber o ponto de vista que a Andrea traz, a proposta de reflexão que ela traz. O livro é muito interessante, eu sou a maluca dos prefácios, eu sei que a Andrea também gosta, né? O prefácio é uma preciosidade, vale a pena, mas esse capítulo a gente tem que ler, viu, pessoal? Porque é importante para nós, principalmente quando nós começamos a pensar sobre a atitude que Frankl toma perante a religião e a religiosidade enquanto logoterapeuta, enquanto ele desenvolve a logoteoria e no momento que ele passa a falar dele, pessoa, dele, homem, dele, ser humano. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for estudar essa questão da logoterapia, porque a gente fala o tempo todo de dimensão noética, mas nós não estamos falando obrigatoriamente de religião, de religiosidade, nem de uma prática de fé. Então, a gente tem que saber exatamente do que estamos tratando, né? E esse capítulo ajuda bastante. Muito bem. Andrea Kogan é doutora em Ciências da Religião pela PUC, São Paulo, é coordenadora de um grupo de pesquisa sobre judaísmo contemporâneo, é minha amiga, não poderia deixar de dizer isso, Claro, é amiga da minha prima linda, querida Maísa, que eu sei que está aí assistindo a gente também, claro. faz um trabalho maravilhoso no Labo, é coordenadora do Labo, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, não é? E mais uma vez aceitou o nosso convite para falar aqui. E ela tem coisas maravilhosas para falar, então, André, a palavra é sua. Bom, vamos ver por onde eu vou começar e você me fala o que, que você quer, por onde quer que eu ande. Eu enfim, fazer algumas introduções e você me encaminha. Se você Por acha que favor, eu vou você. perguntando Isso, o que, que conforme o você nosso acha? público for interagindo aqui também. Isso. Na realidade, eu vou fazer, eu conto essa historinha porque acho que aí todo mundo, aí fica mais claro para a gente entender onde a gente chegou nesses estudos de judaísmo contemporâneo, né? Eu fiz o doutorado na PUC e orientanda do Pondé, que na minha opinião é uma das pessoas que mais entende de judaísmo academicamente falando aqui no Brasil. E ele me orientou a conhecer muitos pensadores, muitos pesquisadores, porque a minha pesquisa, como você sabe, era de judaísmo, de judeus que tinham outras religiões, né? Então, a minha tese virou livro sobre judeus espíritas e tudo mais, e agora estou começando... do Pondé, que na minha opinião Acho que tá dando... é uma das pessoas que mais... Tá dando acho que um eco. E aí... Deu, já resolvi. Deu. E aí, o que aconteceu? Aliás, agora comecei o pós-doc para falar de judaísmo e outras coisas também. Vai ser uma outra pegada, mas a gente fala mais para frente. Bom, enfim.
E dentro do Departamento de Ciência da Religião da PUC, onde eu me formei, como qualquer departamento de universidade, a gente tinha um grupo de pesquisa chamado NEMES, Núcleo de Estudos em Mística e Santidade. Esse grupo, enquanto eu estava no doutorado, ele estudava várias temáticas, mística e tudo mais, sei o quê. E aí a gente pegou um semestre, eu, a Cris e o Luiz, que eram dois colegas, dois grandes amigos hoje, que também tinham a temática de judaísmo nas pesquisas, começamos. Na realidade, a gente fez uma meio proposta para o Pondé, que ele já estava pensando que era colocar como a temática daquele ano no NEMES o estudo do judaísmo contemporâneo, entende-se pós-holocausto. Vamos lá, grosso modo. E aí a gente começou a fazer isso, estudamos durante anos, Simone, anos, assim, acho que foram 6 anos. Quando nós saímos do Departamento de Ciência da Religião e tudo mais, e o Labo foi criado, então o Labo, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, da Fundação São Paulo, na realidade o Pondé se desligou do departamento e criou a Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC, deu oportunidade para a gente criar como se fosse uma escola de estudos avançados, um instituto de estudos avançados que deu o nome de Labo. E o NEMES, que é esse grupo que estudava judaísmo contemporâneo, veio para o Labo. E aí eu tenho 2 chapeuzinhos, né? Quer dizer, então eu tenho o meu grupo de judaísmo contemporâneo até hoje, e na realidade não só de judaísmo contemporâneo, porque a gente tem um outro grupo de morte e pós-morte também, mas é uma coisa mais ampla. E sou assistente acadêmica do Labo, que coordena as coisas também como um todo, né? Uma coordenação pedagógica, acadêmica e tudo mais. Mas, como você bem sabe, quando a gente começa um assunto, mesmo fazendo mestrado, doutorado, qualquer curso, o assunto que a gente ama, a gente não para de estudar nunca. Nunca. Uma coisa que é inevitável. Nunca vou parar de estudar judaísmo. E quanto mais você estuda, mais você sabe que você menos sabe, né? Quer dizer, uma coisa normal. Mas, a partir das minhas referências e tudo mais, eu escrevi o livro e vieram vários artigos, né? Como a gente, enfim, a partir do momento que você vira uma acadêmica, uma pessoa que se dedica a um determinado estudo, você é chamado para escrever artigos, você é obrigada a escrever artigos. E esse artigo especificamente que você falou foi o seguinte: um dos nossos colegas do núcleo de pesquisa, o André, que coordena também hoje um grupo do Labo de Teologia Cristã, de Religião Evangélica, ele é um grande estudioso de mística, ele é pastor e ele é professor da Universidade Batista de Teologia, e veio essa ideia de fazer esse compêndio sobre mística. E chamou várias pessoas e me chamou. E ele falou: André, você pode escrever pelo viés que você quiser sobre mística, né? E aí, como a gente nunca vai pelo caminho fácil, nunca, tipo, vamos lá. Eu falei, eu acho que eu vou falar sobre a mística do sobrevivente do Holocausto. Nunca, não tinha ouvido falar nisso, era uma coisa diferente para mim, eu queria já reler algumas coisas. No judaísmo não há como você estudar judaísmo sem estudar o Holocausto, sem estar o tempo todo reconectando com o Holocausto, sem estar o tempo todo revisitando, relembrando, etc. E, enfim, e aí eu falei, eu acho que é mais um motivo de eu estudar, além da necessidade de mostrar para as pessoas o que eram aqueles 3 seres humanos, o que eles passaram, a absoluta diferença de reação dos 3 em relação ao enfrentamento da tragédia. E aí eu escolhi isso. Eu poderia ter escolhido alguma coisa da mística da Cabala, podia ter escolhido alguma coisa mais misteriosa, mais século, sei lá, mais século XIV, podia ter escolhido racidismo, podia ter escolhido um monte de coisa, mas aí eu acho que Vitor Frankl me chamou, Elie Wiesel chamou, Primo Levi chamou, e aí eu fiz sobre esse assunto, né? Foi isso. É isso que aconteceu nesse estudo específico, né? Nesse artigo que saiu agora, esse livro há 2 meses. Aliás, vai ter o volume 2 no ano que vem. Andréia, você tocou num tema que eu acho muito pertinente para a gente que estuda a logoterapia. A importância fundamental do Holocausto. Para compreender uma série de coisas, mas nós estamos falando especificamente aqui de judaísmo, né? Uhum. O que você pode contar para a gente sobre a tua visão desse tema? Bom, primeiro que eu acho interessante, como a gente fez o caminho inverso. Eu lembro naquele dia que eu estava no núcleo e a gente se conheceu,
e começamos a nossa parceria, você, o Chico, eu e tudo mais, eu lembro que eu fui falar de judaísmo para vocês, e para mim era muito óbvio falar de judaísmo para. O raciocínio foi o contrário de vocês. Quer dizer, vocês sabiam muito mais de Viktor Frankl e eu sei mais de judaísmo. Então, para mim, era muito fácil fazer uma conexão, embora sem conhecer profundamente. E é interessante fazer esse retorno que vocês fazem, né? Quer dizer, a partir do Viktor Frankl, eu entender o judaísmo, que é a base da cabeça dele, né? Então, quer dizer, isso para mim foi interessante, é uma maneira de pensar diferente, né? Então, a mesma coisa quando as pessoas estudam Hannah Arendt, por exemplo, ou outras personalidades, filósofos, psicanalistas, médicos, judeus, que as pessoas não entendem o que é o judaísmo por trás, né? Mas enfim, por que eu tô te dizendo isso? Bom, Holocausto, eu não gosto de fazer competição de tragédia, né? Não, porque assim, toda vez às vezes a gente fala assim, nossa, a maior tragédia da humanidade, alguém vai falar, não, mas tem a tragédia Y, não, mas tem a tragédia Z, porque é onde mata. Mas o Holocausto foi onde teve 6 milhões de judeus morreram, um judaísmo inteiro europeu foi dizimado, né? 1/3 dos judeus da Europa foi dizimado, morreu o judaísmo europeu, de certa maneira. O que aconteceu... Aliás, morreu o judaísmo como um todo e ele ressurgiu de outra forma, né? Nas suas diferentes vertentes e tudo mais. Existem 1000 trabalhos sobre esse assunto. Como é que a gente vê o judaísmo depois, como é que ele sobrevive, o que acontece. O que pega? Várias coisas, né? Pelo menos você tem um assassinato em massa da forma de forma absolutamente industrial, né? Então, quer dizer, isso é impensável e nunca foi pensável. E a pergunta que às vezes as pessoas fazem, mas por quê? E eu falo, mas tinha que ter um motivo, mas por que o judeu? Eu falo, mas por que você foi assaltado? Mas por que porque sim, porque houve sempre preconceito, houve sempre antissemitismo, e as pessoas não tiveram, enfim, uma série de razões, e o Holocausto foi a maior tragédia que se pode ter notícias, não foram só judeus que morreram, eu sei, alguém vai me falar isso, mas o judaísmo morreu com o Holocausto, de uma certa maneira. A gente pode falar que, com certeza, o judaísmo europeu ortodoxo e racídico, etc., morreu, ele se dizimou, quer dizer, ele acabou na Europa, e ele ressurge pós-Holocausto, pós-década de 40, numa nova roupagem, de uma nova transformação e tal, né? E, principalmente, que eu acho que o mais importante de tudo é que, assim, existem os relatos dos sobreviventes que precisam ser mantidos. Mais ano, menos ano, a gente acaba com todos os sobreviventes vivos, né? Os sobreviventes, obviamente, a gente já está em 2020, você está falando de algo de mais de 70 anos atrás, então você tem pouca gente viva agora. Antes você tinha, óbvio, um movimento de educação e de tudo mais, dos sobreviventes irem às escolas, falarem, né? Tomaram como missão de vida contar, e agora você tem cada vez menos, e daqui pouquíssimo tempo acabou, né? Todo mundo morre, né? Então, quer dizer, sobreviventes vão morrer e acabou. E aí a importância de você voltar aos relatos deles em todos os momentos, para todas as gerações, para você não só lembrar, porque por que isso é tão colocado em todos os momentos? Porque isso é assim, a atrocidade que aconteceu com a humanidade, ela não pode ser repetida, né? Então, o Holocausto é essa tragédia toda. E aí você tem estudos de a teologia do Holocausto, o estresse, tudo que foi desenvolvido com sobreviventes, o que aconteceu com os estudos sobreviventes do Holocausto, em termos antropológicos, psicológicos, filosóficos, etc., históricos. Agora você tem estudos de filhos e netos de sobreviventes, né? Porque você carrega no seu DNA uma série de questões que enfim, todos temos família, né? Pelo menos os judeus, as pessoas que eu conheço, todos temos familiares que foram mortos no Holocausto, por inúmeras razões, mais próximos, mais distantes, mas tem. Então, você insiste nos sobreviventes. E Viktor Frankl é essencial para isso, né? Frankl tinha uma frase muito interessante, onde ele dizia que só existem 2 raças na humanidade. A raça dos decentes
e a raça dos indecentes. Eu acho muito forte essa declaração dele. Forte mesmo. Muito forte. E ele disse isso em várias ocasiões públicas, ele escreveu isso, mas ele falou isso em discursos que ele fez, né? Inclusive ele falou isso temos documentado num documentário, ele falou isso num discurso que ele fez na Alemanha. Né? Então ele colocava isso, que haviam duas raças humanas, os decentes e os indecentes, e que infelizmente os indecentes eram em maior número. Sim. Então, sim. E ele colocava essa questão. Isso, né? Ele podia comprovar isso, né? Então, e tem duas coisas que você falou que eu acho bastante importante para a gente. Primeiro, do ponto de vista da logoterapia, né? Você falou que a gente fez caminhos contrários. Normalmente, na logoterapia, não se estuda o judaísmo como um complemento, né, para entender a essência da teoria. Certo. Mas, particularmente, eu comecei a identificar, e foi por puro acaso, quando eu li um livro do rabino Newton Bonder, um livro que chama O Sagrado. Eu tenho ele aqui em algum lugar. Por puro acaso, eu comprei esse livro quando eu saí acho que da 10ª vez que eu assisti a Alma Imoral, porque eu já devo ter visto umas 15, mas na 10ª vez que eu assisti a Alma Imoral, que é maravilhoso, e eu acho que é o tipo de peça que a gente tem que assistir uma vez por ano, porque todo ano ela vai mudando, né? A forma como você vai captando. Muito bem. Quando eu estava lendo esse livro, O Sagrado, ali tinham frases, ali tinham conceitos logoterapêuticos. Eu falei, nossa, isso parece que eu estou lendo Frankl. Como assim? E aí foi que eu comecei a falar, olha, estudar só filosofia, só antropologia, como se fosse só, não é. Né? Mas nós estabelecíamos esses dois grandes pilares para compreender a logoteoria. Né? Estudar filosofia, que Frankl bebeu assim, de fontes incríveis, e estudar antropologia. Mas eu falei, não, falta algo mais. Falta entender esse pensamento judaico que está intrínseco no pensamento de Frankl, na forma que Frankl vê o mundo, na forma que Frankl vê as pessoas, na forma como Frankl desenvolve e cria a sua teoria. E para mim, especificamente, foi muito difícil no início, Andréa, porque eu não tinha clareza do que eu estava falando. Se eu estava falando do judaísmo como uma prática de fé, ou se eu estava falando do judaísmo como lógica, como cultura, como uma forma de se colocar no mundo. Perfeito. Eu demorei um pouco para entender, e você me ajudou bastante nesse entendimento. E eu acho que isso é essencial. E isso, na verdade, o tempo todo está presente no que o Dr. Frankl fala, porque ele não fala da religião. Né? O único livro que ele menciona alguma prática de fé que ele tem e que ele mantém é no livro que até você cita aqui no teu capítulo. Que ele conversa com o Pinhas. Isso, com esse mesmo. Né? Esse livro exatamente, é esse livro. Então, neste livro, nós vamos encontrar o Dr. Frankl, pessoa, contando da sua prática religiosa, do seu entendimento de Deus. Mas em nenhum outro livro de logoterapia, e esse não é um livro de logoterapia, que fique claro, tem que ler o prefácio para entender qual é a proposta desse livro, né? Em nenhum livro de logoterapia ele fala qualquer coisa a respeito de prática religiosa de judaísmo ou de qualquer outra religião. Mas toda a proposta logoterapêutica está permeada por uma maneira de pensar. E quanto mais a gente começa a entender o que é esta maneira de pensar, que é eminentemente a cultura, a tradição, a educação, a lógica judaica a que ele pertence, né?
escolheu continuar pertencendo durante toda a sua vida, a cada momento, a gente consegue chegar no que eu chamo da essência da logoterapia. Porque agora, depois de algum tempo que eu estou estudando, eu acho que a gente precisa ir além da teoria. Eu acho que a gente precisa chegar na essência da logoterapia. E o único caminho que foi viável para mim me aproximar da essência da logoterapia foi começar a entender um pouco mais dessa lógica e desse pensamento judaico. Perfeito. Não, eu acho que o que você falou, ele é essencial para a gente esclarecer aqui para todo mundo que o judaísmo ele não pode ser entendido no senso comum como só uma religião. Então, isso é maravilhoso que você coloca, e isso é essencial para a gente entender todo o que a gente fala depois. E quando eu acho que isso ficou claro na tua cabeça, fica claro para um monte de gente entender vários filósofos, várias questões que permeiam a nossa vida. Muito bem. Então, quando eu fui estudar o judaísmo, fui escrever minha tese, por exemplo, meu primeiro capítulo é Judaísmo e a Indefinição. O que eu quero dizer com indefinição? Porque não existe você dizer que o judaísmo é só uma religião. Ele é uma maneira de você pensar, ele pode ser uma nacionalidade, uma cultura, uma identidade, uma etnia. E obviamente, se você perguntar para cada rabino ou para cada, sei lá, pensador religioso, vão falar, não, é isso, não, é aquilo. Não existe. Você vai entender de acordo com aquilo que faz sentido para você, né? Então, quer dizer, você pode entender como uma religião, como uma filosofia, como uma nacionalidade, como uma cultura, como um modo de pensar, como uma etnia, como uma série de questões. E elas estão presentes na lógica de quem cresceu nesse ambiente, seja ele mais secular, menos secular, mais ortodoxo, menos ortodoxo, mas existe um raciocínio judaico ali por trás. E isso é muito claro no Viktor Frankl mesmo. Eu de fora, que não tenho 1/5 do conhecimento que vocês têm, mas dá para entender. Quer dizer, a hora que eu leio e que eu li Em Busca de Sentido pela primeira vez, há alguns anos, embora não foi uma coisa que eu estudei profundamente, eu fui ler novamente para escrever esse capítulo do livro, eu falei, mas é claro. Gente, não é só... tudo bem, ele é judeu, ele estava, obviamente, preso no campo de concentração, óbvio que ele era judeu, mas não é só isso. É a maneira que ele fala, é a maneira que ele relata o raciocínio e tudo mais. E isso, eu não li todos os livros dele, mas, assim, no pouco que eu conheço, é muito claro, porque eu tenho conhecimento também, né, do que me trouxe lá. Então, para mim, é fácil de identificar. Mas a gente tem que ter essa cabeça mais ampla. A gente tem que ter esse raciocínio maior, de entender que o judaísmo não é só uma prática religiosa, né? É uma maneira de você encarar a vida, de você entender e tudo mais, né? Quando o Dr. Frankl nos conta que a tese que deu origem à logoterapia, à logoteoria, né, o ser humano é um ser que decide. Então, ele relata que o que originou todo este pensamento, né, sobre o qual ele se debruçou e foi buscar estrutura para justificar essa tese na filosofia, foi buscar estrutura para justificar essa tese na antropologia. Hoje, quando eu falo isso, eu escuto uma verdade judaica quando ele diz o ser humano é um ser que decide. E aí eu me lembro de uma piada que todos os judeus que eu conheço contam, né? Que se tiver 2 judeus conversando, vão ter 3 opiniões. Perfeitamente. Perfeitamente. Isso é a base da cultura judaica, isso é a base do pensamento judaico. Inclusive, a gente sempre diz assim, para você, o mais importante no judaísmo, ele é a discussão em si, não é o resultado, né? Você tem páginas e páginas né, o Talmud, enfim, outras questões de discussões que são muito mais importantes do que a questão da realidade que você vai chegar, da conclusão que você vai chegar. Era engraçado que no nosso grupo no grupo antigo do Nemes, quando a gente passou muito tempo estudando antropólogos e filósofos do judaísmo, né?
E aí chegava alguém novo e brincava com a gente, ou às vezes até falava sério, mas a gente tirava sarro e falava, então, para vocês o que é judaísmo? Aí a gente dava risada e falava, meu querido, se você quiser responder essa pergunta, não é em grupo de pesquisa, não é para judeu, porque cada judeu vai falar uma coisa diferente para você, cada acadêmico vai falar uma coisa diferente para você, cada pessoa vai ter uma opinião, assim. E no judaísmo é comum, você vai numa sinagoga, você gosta da fala de um rabino X, você frequenta, vamos dizer assim, aquela comunidade, né? Porque são muitas comunidades judaicas, digamos assim, dentro de uma. Se você não gosta do que ele fala, o que você faz? Você vai para outra. Você não vai contestar. Aliás, é muito difícil, né? Se deixar convencer nesse ponto. Você vai para outra que vai fazer sentido para você. Essa concepção de um pensamento livre, né? Mas que você tenha condições de refletir sobre o que você ouve e de fazer suas próprias escolhas. Exato. Né? E o Dr. Frankl fala muito sobre a questão da liberdade e responsabilidade como um binômio inseparável. O ser humano é um ser que decide, o ser humano é um ser livre, né? Mas eternamente responsável pela decisão que toma. Sim. E vive. Então, isso é uma verdade absoluta. Sim. E também, o mais importante, eu acho que quando a gente entende o raciocínio judaico, para mim, teve um momento de turning point, assim, um momento de virada, aquele momento que o Fabiano está falando de Heschel, é claro que eu vou falar agora de Heschel, o Fabiano que estudou com a gente, o Fabiano está aqui também do Labo e que estudou filosofia e judaísmo com a gente. O Heschel foi uma virada na minha vida, Simone, quando eu estava estudando e eu fui preparar, enfim, né, a gente tem que ler aquela montanha de coisas para o doutorado e eu acho que o mais importante é você entender quais são as suas referências teóricas, né? No judaísmo, como em todas as religiões. Então, assim, quem eu estou estudando, a partir de quem, quais são minhas referências acadêmicas, teóricas, para chegar à conclusão que eu quero chegar, né? Ou que deve ser chegada, intelectuais e tudo mais. Então, aí eu fiz um mergulho no Heschel, Abraham Yeshua Heschel, na minha opinião, o filósofo judaico mais importante do século XX, e talvez de todos os tempos. Eu sou super, não sei se eu devo dar opinião, mas assim, Heschel para mim é algo que sou super imparcial. Quando alguém me fala, eu leio tal ou leio Heschel? Tem que ler Heschel. E o Heschel fez uma filosofia do judaísmo, né? Ele não foi rabino, mas ele foi um grande professor, mas as pessoas chamavam ele de Rabbi Heschel, e ele foi o grande amigo do Martin Luther King, caminharam juntos em Selma, enfim, tem todo um histórico de direitos aí. Mas por que eu estou te falando isso? Neste livro aqui, que eu sempre mostro, que é Deus em Busca do Homem, que é a única tradução que a gente tem, que é uma edição da Paulinas, da década de 70. Quem achar isso, eu sempre falo em algum sebo, alguma coisa, compre, que aí você pode trocar por um carro ou por uma casa, porque está valendo isso, porque está absolutamente esgotado. E ele fala assim, na página 428, eu vou ler um trecho, porque assim, a hora que eu li isso pela primeira vez, o mundo fez sentido. O mundo se iluminou. E eu falei, como assim? Ele escreveu assim: o pensamento e a vida judaicos só podem ser adequadamente compreendidos em termos de um padrão dialético que contenha propriedades opostas e contrastantes, como em um magneto, como num ímã, cujas extremidades têm qualidades magnéticas opostas. Estes termos são opostos um ao outro e exemplificam uma polaridade que existe bem no âmago do judaísmo. O que eu quero dizer com isso? O judaísmo só é vivido e só é entendido em termos de dualidade. E se você está bem com isso, se você entende isso, pronto, aí a vida se torna mais fácil. E aí o que ele fala? Quais são essas duas dimensões paralelas? E aí ele dá milhões de exemplos, eu vou ler alguns. A polaridade da mitzvah, da ação e do pecado,
da uniformidade e individualidade, do amor e do temor, da compreensão e da obediência, do bom e do mau caminho, do tempo e da eternidade, desse mundo e do mundo à vida, da revelação e da resposta, do insight e informação, da empatia e a autoexpressão, do credo e da fé, da palavra e daquilo que está além das palavras, da indagação do homem por Deus e da busca de Deus pelo homem. E aí ele vai desenvolver essa questão da polaridade. Então, assim, o judaísmo e o pensamento judaico só podem ser adequadamente compreendidos dentro dessas polaridades. Isso faz parte do raciocínio judaico, Simone. Se a gente não entende isso, você vai ficar batendo a cabeça querendo chegar a conclusões na sua vida que você não vai chegar. Então a gente já avisa antes, discuta, mas você não é obrigado a chegar a conclusões. Haja, decida, faça. E o resto a gente vai. Então, em cima disso que você está trazendo, você está me ouvindo ou parece que saiu? Não, tá, tô ok. ouvindo. Ok. Em cima disso que você está trazendo, Andrea, eu me lembro muito também de um outro aspecto da logoterapia, que é o foco na ação. Quando o Frankl fala de sentido de vida, sentido na vida, as pessoas precisam entender que esse sentido não é metafísico, não é hipotético, não é filosófico. O sentido na vida que o Dr. Frankl fala é uma coisa aqui agora, no mundo real, no mundo cotidiano. Né? Este mundo que eu e você estamos vivendo nesse momento nessa live, esse mundo que as pessoas que estão nos acompanhando nessa live estão vivendo agora, né? É o mundo da ação. Então, ele coloca muito que as nossas ações precisam ser sustentáveis. Ele não usava esse termo, que isso é um termo da modernidade, né? Mas as nossas ações precisam ser sustentáveis. Vide o binômio liberdade e responsabilidade. Exatamente. Essa responsabilidade, então assim, aí eu nem vou entrar nesse mérito, mas precisa entender o que é a liberdade que o Dr. Frankl fala. Tá. Precisa entender essa responsabilidade que o Dr. Frankl fala. E aí eu só vou fazer um parênteses. Quando ele está falando disso tudo, o foco não sou eu, de um ponto de vista individualista. Não. Na logoterapia, nada se resolve entre eu e eu mesmo. Sim. Né? As coisas, o sentido, ele só pode existir na medida que eu me coloco no mundo, para o mundo, para algo ou para alguém, e me relaciono com esse mundo e com esse algo e com esse alguém. Então, é para além de mim mesmo. Então, as coisas não funcionam comigo entre eu e eu. Sim. Funcionam entre eu e todo o resto. Então, quando eu estou falando de responsabilidade da logoterapia, eu estou falando da responsabilidade que eu tenho perante tudo. Sim. Não é perante a minha maravilhosa, fantástica existência. Imagina, ponto. Você tá... exatamente. O resto é engraçado. Bom, eu acho que se a gente fosse resumir o verbo principal no judaísmo é agir, né? É ação. Nas epígrafes, quando eu fiz a tese, em cada início de capítulo eu coloquei uma frase do Heschel. Na introdução eu coloquei o seguinte: nossos dogmas são alusões, intimações, nossa sabedoria é uma alegoria, mas nossas ações são definições. As nossas ações são definições. E ser judeu é estar comprometido com a experiência de grandes ideias, agir e ouvir. E você estava falando disso, você sabe que hoje eu contei uma história que aconteceu ontem da ação e que eu vi uma concretude nessa história, que obviamente uma história muito concreta, que eu achei fascinante. A gente estava no nosso grupo de judaísmo contemporâneo ontem, a gente está discutindo filosofia política judaica, quem coordena sou eu e o Rabino Ruben, doutor também doutor em judaísmo, e vários nossos pesquisadores. A gente estava discutindo alguns trechos, acho que era do Gênesis, algumas coisas assim, e foi Yom Kippur, foi dia do perdão no final de semana,
E aí a gente estava conversando exatamente sobre a questão da ação, do judaísmo, o que é mais importante, o que não é ali. E ali naquele grupo não é todo mundo que é judeu, em primeiro lugar. Segundo, quem é judeu tem diferentes ortodoxias e tudo mais. Mas olha o que uma pessoa falou. Ela falou assim, sabe, Rabino, eu estava no meu jejum e falei, estou concentrado aqui, não vou atender telefone, vou seguir a lei, digamos assim, não vou ver televisão, vou jejuar e vou rezar. Que é essa a ideia, né? E pedir perdão a Deus. Muito bem. Aí ele falou que ele está num momento máximo de concentração, num momento máximo de reflexão, e aí toca o interfone dele. E é o zelador que fala, pelo amor de Deus, eu tô preso aqui no elevador, vem me salvar com uma chave de fenda. E obviamente que ele largou tudo que ele estava fazendo, na reza e tal, e foi abrir a porta pro zelador, salvar o cara, chamar bombeiro, sei lá o que for. Isso é um exemplo sensacional da ação. Não importa o que você esteja fazendo, seja no dia mais importante do judaísmo. Mas o mundo te chama para a caridade do segundo, para salvar uma vida. Aí ele falou, aí quando ele contou essa história, eu dei tanta risada, eu falei, gente, imediatamente eu falei, gente, olha que incrível essa história, que exemplo maravilhoso, né? Quer dizer, você tá. É assim, o mundo tá te chamando para você agir em benefício do outro. Saia! Porque a reza ela não é obrigatória ali. Saia dali e vá ajudar. Eu acho que o judaísmo é isso, né? E o Dr. Frankel, ele usa muito uma frase, que tem toda uma história para essa frase existir, mas é o seguinte, dizer sim à vida, apesar de tudo. Sobre esta frase, do dizer sim à vida, apesar de tudo, o terceiro capítulo, que chama-se A Tese do Otimismo Trágico, que está no livro Em Busca de Sentido, trata dessa questão. Como é possível dizer sim à vida apesar de tudo? E cada um de nós é que sabe o que é o tudo. Exatamente. Né? Cada momento da nossa vida nós sabemos o que é esse tudo ao qual a vida está nos desafiando a responder e dizer um sim. E essa história que você contou é justamente isso. É dizer sim à vida. Claro. Claro. A vida te chamou. E que resposta você deu? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Ao mesmo tempo que... Isso é logoterapia. Eu tô entendendo, tô melhorando. Na prática. Na prática. E olha que interessante, uma pessoa no Facebook que eu vi, que também é judia, como a gente vê, tem diferentes ortodoxias, ela falava no Facebook dela que não importa o que você faça, a única coisa mais importante é que você tem que ficar jejuando, é o mais importante de tudo. Se você não conseguir jejuar, fique na sua cama e tente jejuar, tipo, sem se mexer. Mas peraí, será que isso realmente, para ela era isso? Mas se o mundo te chama, o jejuar é mais importante do que a chamada ação, entende? Quer dizer, você tem diferentes raciocínios aí, mas a gente vai neste raciocínio de Dr. Heschel, de Dr. Frankel, que falam não. A questão do judaísmo ela é mais profunda que isso. Fabiano, depois você vai fazer uma aula com a Simone, participa do grupo do Viktor Frankl, de sentido da vida, no Labo, aí você vai entender da logoterapia. Fica tranquilo, querido. Fabiano quer saber logoterapia em uma live. Eu tô vendo aqui, ele tá curiosíssimo. Fabiano, a gente conversa. Pelo amor de Deus. O Renato, que bom que você está aqui com a gente, fico muito feliz de saber que você está nos acompanhando. Ele está dizendo que gostaria de ouvir mais sobre o fundamento do judaísmo. Qual fundamento? De qual judaísmo? De qual raciocínio? Que fundamento? Que o judaísmo não tem fundamento. Bom, o fundamento do judaísmo, cada pessoa vai te falar uma coisa diferente, né? Algumas pessoas vão falar que o fundamento do judaísmo é estudar e cumprir as 613 boas ações. Algumas outras pessoas vão falar que o judaísmo é pertencer a uma comunidade. Outras pessoas vão falar que o judaísmo é seguir a lei.
outras pessoas vão falar que judaísmo é ser filho de mãe judia e casar e perpetuar a espécie. Enfim, não dá para fazer síntese, não dá. Depende do que você vai querer falar sobre judaísmo, né? E principalmente como a gente falou antes, não é só uma religião, né? É uma questão. O que eu posso falar de uma forma que me toca mais e que é de acordo com as minhas referências teóricas e tudo mais, Simone, ser judeu, Deus, vamos falar de Deus, vamos lá. Vamos entrar nesse Sim. aspecto delicado. Vamos falar um pouco sobre isso. Falar de Deus. Deus no judaísmo, eu acho que isso pode ser interessante de entender, porque é diferente de outras questões, né? De outras religiões. O Deus do judaísmo, ele é um Deus da história. Ele é um Deus da tradição. Ele não é um Deus do amor, o Deus da verdade, o Deus da beleza, o Deus de não sei o quê. Não. O Deus do judaísmo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Certo? O Deus do judaísmo, ele é o Deus que associa, que fez um pacto e que ainda permanecemos nesse pacto. O nosso Deus judaico é um Deus de história, é um Deus de memória. Memória. Certo? Então, quer dizer, você santificar o tempo e a memória. Uma das razões que a gente volta para o Holocausto e que nas nossas festas a gente comemora um monte de questões passadas que aconteceram, de lutas, de mortes, de coisas boas ou de coisas ruins, é porque você está santificando o nome de Deus. Você está... Deus, ele é a resposta é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o meu Deus, o Deus da história. Né? Então, quer dizer, é muito... Você entende esse tipo de raciocínio? Quer dizer, as pessoas têm que mudar isso, né? E as pessoas que falam... não, mas todo Deus é o mesmo, o Deus do cristão, porque é o Deus da bondade. Não são. Não são. Podem até ser, entender, não sei o quê, num nível de espiritualidade muito básico, né? Mas, fora isso, não. Nós somos, o Heschel falava assim, né? Nós somos Abraão, Isaac e Jacó. Nós fizemos um pacto com Deus. Nós estamos aqui por causa disso e devemos honrar esse pacto. Né? E estamos e permanecemos e sobrevivemos apesar de tudo. Apesar de todas as perseguições, de todas as matanças, de todo o holocausto. E as perguntas mais importantes que a gente pode se fazer como judeu, que o Heschel fala, e que enfim, de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai. Quer dizer, se colocar na história e santificar tempo. Eu acho que essa é a questão, né? Tem uma outra pergunta, André, também do Renato, mas eu acho bastante pertinente e tem a ver com o que nós falamos lá no início. Qual o ponto de vista a respeito da ausência de abordagem nas escolas sobre o Holocausto e outras atrocidades para a formação da sociedade contemporânea? Nossa, brilhante. Obrigada, Renato. Bom, em primeiro lugar, os estudos de Holocausto são obrigatórios nos Estados Unidos, né? Tipo uma disciplina. Holocaust Studies, ele é uma disciplina obrigatória, mas quanto mais o tempo passa, menos as pessoas sabem o que isso foi. Então, foi uma pesquisa feita semana passada, ou retrasada, perguntando quantos jovens millennials sabiam o que era o Holocausto. E a resposta, eu não lembro exatamente, enfim, tudo mais, mas as pessoas não sabiam o que era. Você tem que ser matéria obrigatória para você entender o mundo. As atrocidades precisam ser matéria nas escolas para você entender o mundo. Entendeu? Para você não voltar, para você ser um ser humano consciente, para não deixar isso acontecer de novo. Porque isso é obrigatório. E aí você fala, bom, mas aí tem outras questões, mas deveria ser. E aí quando você não ensina o que aconteceu, o que acontece, isso tende a se repetir. Essa questão é muito complexa e assim, eu até vou por uma vertente, mas não vou me alongar. Tá. Nós não estudamos aqui a época da ditadura do Brasil. Isso não faz parte das nossas escolas. Não se estuda isso. A gente não estuda a escravidão. São coisas que se fala assim, en passant, da mesma maneira como se fala sobre o Holocausto, aqui se fala en passant. Quer dizer, não se dá profundidade a estas questões. E por quê? Atende alguma
questão, Sim. algum interesse, alguma ideologia. Sim. Por que não se fala de coisas tão graves, necessárias e importantes como entender o Holocausto, como entender a escravidão, como entender a ditadura no Brasil? Não é interessante. Sim. Aí a gente teria que ir para uma longa discussão sobre agora... a questão da educação. E agora tudo que você faz, você tem que ter muito cuidado, porque é jovem, porque pode se abalar, porque você tem que ter zonas de conforto e blá blá blá, que é uma outra discussão chatíssima, né? Mas tudo bem. Fica muito difícil você falar dessas coisas horríveis da humanidade de forma politicamente correta, porque não dá para ser bonzinho e educado para falar de barbaridades. Não dá para você pegar um livro de sobrevivente, seja dos três, né, que a gente falou, ou do Viktor Frankl, ou do Elie Wiesel, ou do Primo Levi, e cortar as partes que são mais ou menos isso, safe spaces, é isso aí, Flavinha, esse nome que eu queria. Safe spaces. Não dá para você cortar, para você criar essas bolhas de safe spaces. Então você continua só lendo Anne Frank. Com todo o que seria safe space que eu não sei? Me atualiza. Safe spaces são bolhas dentro de universidades que foram pensadas, enfim, entendidas e criadas nas chamadas guerras culturais, que são lugares onde você não... Aulas, por exemplo, que são safe spaces, são aulas que você tem que ser politicamente correto em relação a tudo. Que ninguém, absolutamente ninguém se sinta ferido ou se sinta machucado. Então, assim, sem ideologia, sem gênero, sem matança, sem nada que choque as pessoas, sabe? Então, esses são safe spaces, lugares seguros, que você vai se sentir seguro. Só que a vida não é assim. Então, por isso que querem cortar da literatura um monte de coisa, para transformar as pessoas em para transformar os lugares em safe spaces, né? Para não deixar ninguém absolutamente desconfortável, não, esse assunto eu não vou falar e tal, né? Isso é o fim da picada. Então não dá para a gente conversar sobre o Holocausto, nem sobre o judaísmo, nem sobre perseguição, nem sobre antissemitismo, porque não tem como falar disso bonitinho e ficar confortável. Não, e não dá para falar de nada seriamente, né, Simone? Porque assim, a literatura, que livro você vai ler? Então, porque a literatura foi feita para você sair da sua zona de conforto e entender o mundo. Então, que livro que vai sobrar para a gente ler? Então, é onde fica a dialética, exatamente. Quer dizer, então, essa cultura de safe spaces e de discussão, como é que você vai dourar a pílula para falar de Fabiano? Fabiano tá falando. Como é que você vai dourar a pílula para falar de Holocausto? Não vai dar, né, gente? Andréa, me coloca uma questão aqui também importante. Sobre essa lógica desse pensamento judaico, o que você pode apontar como algumas das principais características? Bom, primeiro, esse raciocínio dialético, esse raciocínio paradoxal, né? Esse raciocínio de entender a dualidade no mundo, isso é essencial. Entender a dualidade não no mundo, mas a dualidade em você, a dualidade no outro. A não chegar a conclusões absolutas e entender que isso está tudo bem. A importância do debate, a importância dessa confusão de coisas. Então, quando eu estudei judeus que praticam espiritismo, mas as pessoas falam, nossa, mas que louco, mas que... Não, se estava tudo bem na cabeça das pessoas. Essas coisas caminham juntas, entende? Então, quer dizer, você tem essa... Nossa, mas as pessoas não ficam loucas? Sou mais judia, sou mais espírita, sou mais judia, sou mais espírita? Não. Faz parte da vida dela, esse viver no paradoxo, como diz o Heschel, né? Ele não estava falando disso exatamente, mas tá. A outra coisa, além dos paradoxos, é a questão da ação. A ação em si, em relação a tudo e ao seu semelhante, ao agir. Então, quando o Heschel caminhou em Selma com Martin Luther King, ele falava assim, ali minhas pernas estavam rezando. Você não está rezando só na sinagoga. Você não está rezando para o seu Deus. Que lindo isso! É lindo. Lá eu senti minhas pernas rezando. Então, assim, existe um momento mais sagrado e mais lindo do que você caminhar com Martin Luther King de braço dado em prol do movimento dos direitos civis. Lá ele foi o suprassumo da reza dele. Né? Então, quer dizer, isso é essencial no raciocínio judaico. Você não necessariamente precisa estar numa sinagoga, não necessariamente você precisa estar ali,
né? Você tem que sentir a sua reza, sentir a sua conexão com Deus, pode ser de outra maneira. Entender que Deus está presente o tempo todo. Entender que Deus está caminhando do seu lado o tempo todo e que tudo é sagrado. E que tudo faz parte do milagre divino, né? E que estamos aqui por causa de um pacto. Porque somos Abraão, Isaac e Jacó. Nosso Deus não é o Deus da beleza, da bondade, da virtude. Coisa maravilhosa esse Deus. Todos os deuses são iguais. Não, não. Eu tenho um pacto com Deus. Ele faz parte não é vida. Deus Vila Madalena, né? Não. Não é aquele que mora lá na Vila Madalena. Não. Ele tá do meu lado o tempo inteiro, assim, tipo, quando algumas pessoas falam, né, mas cadê Deus? Deus tá aqui, gente. Deus tá aqui o tempo todo, ele caminha do meu lado o tempo inteiro, ele faz parte de mim. E também na Vila Madalena, mas não só. Também na Vila Madalena, onde ele quiser, onde você estiver. Sim. Onde você estiver, seja na sua sinagoga, seja caminhando com Martin Luther King, ou seja, a filha do Heschel, que é uma grande pesquisadora, professora nos Estados Unidos, perguntaram para ela agora, quando a gente teve esses vários movimentos de Black Lives Matter e tudo mais nos Estados Unidos, perguntaram para ela, onde será que seu pai estaria? Ela falou, vocês têm alguma dúvida? Meu pai estaria lá com eles. Meu pai estaria caminhando em prol dos direitos das pessoas. É isso que é a reza para ele. Era isso que era. É para os direitos das pessoas. O judaísmo é isso. Você tem que olhar para o próximo, você agir. E outra questão toda que é muito interessante, eu acho que finalizando esse modo, esse raciocínio judaico, é a questão da contingência, né, Simone? Que eu aprendi muito com o Pondé isso, na questão da contingência, que assim, o judaísmo é agir na contingência da vida. É agir na contingência da vida, no sentido assim, ninguém tem, vou fazer isso um resumo do resumo, bem grosso modo, bem superficial, né? Mas assim, a vida de quem que é tão maravilhosa e que nunca dá errado nada, né? Não sei de quem. Eu não tô falando de grandes tragédias, mortes e pandemias e afins, né? Eu tô falando de pequenas coisas, de percalços que você vai receber. Uma doença, uma falência, um rompimento amoroso. Essas são as contingências da vida. E você tem que saber enfrentar e agir nesse momento, né? Quem acha, assim, tem um ditado muito lindo, Yiddish, que eu acho que é um ditado favorito, que ele fala assim, man plans, God laughs. O homem planeja, Deus dá risada. É isso, cara. Você planeja uma coisa reta e a vida vai te mostrando e Deus vai te mostrando, falando, não é assim. E como é que o seu judaísmo vai fazer você agir naquela maneira, naquela contingência, naquela porrada que você toma, né? A Flavinha tá falando uma cárie que seja, realmente. Às vezes a pessoa tem uma cárie e acaba a vida dela. Porque ela não sabe que naquele dia estava toda a vida dela organizada e de repente ela tem que ir ao dentista. Né? Então é isso. É isso que você coloca como a contingência, né? A questão da contingência, judaísmo é agir na contingência da vida. Isso está impregnado na logoterapia, na proposta da logoterapia. O que a gente busca quando a gente vai pensar em educar como logoterapia, tendo a logoterapia como base filosófica ou antropológica? O que a gente vai tentar desenvolver em qualquer processo de desenvolvimento humano, seja organizacional, ou de counseling, ou mentoring, ou coaching, enfim, qualquer processo de desenvolvimento humano de crianças, jovens, adultos, enfim. É sempre isso. Dar subsídio para as pessoas, para elas conseguirem se conectar com a sua potência interior, para poder responder às contingências da vida. Exato. Então, não tem script, não dá para seguir um modelo pré-estabelecido, mas é tentar, né, várias possibilidades para que essa pessoa se sinta em condições de se conectar com a sua potência, chame isso como você bem entender, na hora que a vida pedir uma resposta. E a vida vai pedir o tempo inteiro. Isso é logoterapia. A vida vai pedir o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas falam assim, mas às vezes eu não encontro a resposta para essa contingência, para essa porrada, eu não encontro no judaísmo. Mas a tua forma de judaísmo, ela vai te ajudar a encontrar isso, seja lá onde for. Numa outra religião, independe, mas assim, o seu judaísmo, ele vai te
vai te motivar a procurar essas outras questões, entendeu? E eu acho isso muito, muito sintomático, muito interessante da gente entender nessa lógica judaica, né? Fabiano, você precisa conversar comigo, viu, Fabiano? Eu não vou conseguir te É, responder o que é logoterapia Fabiano, agora. entra no grupo do Chico, do Sentido da Vida, do Labor, pelo amor de Deus. Que é no mesmo horário do Filosofia Política, ele não vai conseguir, mas dá uma passeada aí no Agir 3 Logoterapia, no Instagram, no Facebook, que já tem várias respostas para você. Depois a gente Andréia, o nosso tempo está esgotando, maravilhoso. 1 hora voa quando a gente fala coisa boa com gente boa. Obrigada. Eu quero que você deixe aqui uma conclusão, uma fala, um estímulo, uma provocação, né, para que a gente guarde aí essa experiência que tivemos juntos hoje. Eu acho que a coisa que mais importa nesse momento, seja no seu judaísmo, seja na vida e seja um monte de questões, eu acho que é o que faz sentido para você, né? Não vou falar de sentido aqui para você, que você sabe muito mais do que eu estou falando. E eu acho que isso a gente busca, isso é uma busca individual, do que faz sentido para você. E quando a gente encontra isso, não tenha medo de encarar. Então, eu vejo muitas pessoas, uma das coisas mais lindas que eu estou vendo nesse momento de pandemia, e isso eu acho um raciocínio judaico também, né, meu, que é a necessidade de se entender através do estudo. A necessidade de se entender por meio de estudos acadêmicos, por meio de leituras diversas, por meio de coisas que você nem imaginou que poderiam te ajudar. Eu não estou falando só do Labor, tá? Eu também estou falando de um processo, por exemplo, de pós-doutoramento que eu estou começando agora no meio da pandemia, numa outra universidade, né? Na PUC de Minas, com o Rodrigo, que até estava por aqui, meu novo supervisor de pós-doc. Então, quer dizer, você busca, nesses momentos que parece que você está absolutamente lost, ou que o mundo está te falando, minha querida, a vida é essa, veio a pandemia, ninguém imaginava, sei lá, quando você vai usar uma bolsa de novo. Vamos lá, mas você com você, o que faz sentido para você nesse momento? É começar um pós-doc, é estudar logoterapia, é voltar à sua terapia, é ler Machado de Assis, ou é ler Paulo Coelho, mas vai ler, vai fazer isso, vai buscar isso, porque na literatura você vai encontrar uma série, você vai encontrar um monte de respostas para sua vida. E quem quiser a fundo estudar o judaísmo, aí a gente vai ficar conversando aqui durante 200 milhões de horas, né, Simone? Porque dependendo da ideia, dependendo da sua afinidade intelectual, da sua referência teórica, você pode se aprofundar e se apaixonar por uma série de questões judaicas que você vai descobrir, né? Nós temos um grupo de estudos de logoterapia, estudos em aprofundamento, né? Para quem já conhece, para quem tem a base, e esse é um estudo que tem todos os anos, e este ano ele está num formato diferente, onde cada encontro tem uma proposta. E nós já tivemos 3 encontros para discutir a lógica do pensamento judaico em Frankel e na logoterapia, e usando de vários materiais, vários livros, até alguns que eu já citei aqui na live para o pessoal dar uma pesquisada, porque a gente entende que esse é o caminho para compreender um pouco mais e chegar na essência, que foi o que eu disse. Exatamente. Gente, está acabando. Andréa, muito obrigada, gratidão total por essa conversa deliciosa. Vamos voltar. Espero que tenhamos outras. Tá? Gente que assistiu, que nos acompanhou, muito obrigado. Está lá no canal do YouTube da